1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, eu vou lendo o verso 1 ao 11, na tela por gentileza. Diz assim, preste bem atenção, queridos, porque nós estamos em igreja, corpo de Cristo, escola dominical, e a palavra é para a igreja, e se você não é igreja ainda, é uma grande oportunidade de você ser igreja. Olha o que está dizendo, irmãos, está falando comigo, está falando com você, com os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, ou seja, vocês já foram informados. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo já discorreu todo esse assunto para os discípulos, tanto para os ouvintes da multidão, como também para os apóstolos. Se você ler Mateus 24, essas informações todas estão lá. Então, o que ele está dizendo, vocês já estão inteirados, ou seja, vocês já foram informados com precisão de que o dia do Senhor vem. Como é que ele vem? Como um ladrão. Agora eu te pergunto, igreja, irmãos em Cristo, como o ladrão vem? Ele manda uma mensagem no teu celular, dizendo assim, hoje à noite, lá na virada do sol, 18h30 por aí, ou lá pela madrugadinha, vou fazer uma visitinha na sua casa, não é mesmo? É assim que eles avisam a gente, aí você cuida já, corre lá, chama o eletricista, põe cerca elétrica, aqui já não está funcionando igual lá em casa, acho que está, não está, não sei se está ou não está mais. Mas aí você aciona o alarme, fecha, passa cadeado e prepara outro dia, é bem assim, né? Sim ou não? Tem um ditado brasileiro que diz o quê? Que o brasileiro só fecha a porta depois que foi roubado. Olha o que o texto está dizendo, que a vinda do Senhor Jesus será como vem um ladrão. Olha o verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora isso aqui é para mim, é para você, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então eu e você não podemos ser surpreendidos, porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, dormem de noite, apesar que tem uns aí que dormem o dia todo, né? Então nós estamos aí em perigo. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam, há outros também que já amanhecem bêbados. E a embriaguez aqui não é só cachaça, há tantos outros tipos de embriaguez. Pode ser que você esteja embriagado pelas redes sociais, que já dominou você, tem total controle, está embriagado. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, da glória a Deus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Louvado seja Deus. O tema da palavra nesta manhã é: esteja pronto. Você pode dizer isso para alguém ou para você mesmo? Diga: esteja pronto. Porque, queridos, estar pronto fala de estar preparado. Estar pronto fala de alguém que se antecipa para um compromisso, alguém que resolve as coisas por antecipação. Estar pronto fala de alguém que está perceptível aos acontecimentos.
Estar pronto fala alguém que calcula a rota e o tempo de chegada, para não chegar atrasado. Como por exemplo, se você só chega no culto atrasado, é porque você ainda não tem ideia do tempo, da rota, do tempo que você demora para se arrumar, do tempo que você demora para entrar no carro, da distância entre a tua casa e a igreja. E aí quando você chega, o culto sempre já começou. Tem alguém assim aqui nesta manhã? Não levanta a mão não. Só fica mais perceptível o tempo. Eu tenho um amigo, companheiro de pescaria, que ele é extremamente pontual. Eu também sou. Eu sou da pontualidade, porque eu percebo e eu vejo nas pessoas e em mim mesmo que pontualidade fala de princípios poderosos de Deus. Pontualidade fala de comprometimento, de compromisso, de responsabilidade, até mesmo de caráter. A pessoa, você marca compromisso com o cara e você chega lá, marcou às 8. Tem uns que chegam às 6 e fala assim: eu te esperei até 7h45, você não veio. Esse é o ansioso. Ansioso demais. Fala, não, mas nós marcamos 8, 5 para as 8 eu estava lá. Então eu fui embora, 7h45. Agora tem aquele que chega às 8h30, sem compromisso nenhum. Tudo isso fala de pessoas que não estão prontas, não estão olhando para o relógio de Deus, não estão perceptíveis ao tempo, não estão perceptíveis às coisas que estão, aos acontecimentos do mundo. Às vezes, uns preocupados demais com o passado, outros, muitas vezes até preocupados demais com o futuro, porque todo ser humano, amado, nós somos muitíssimos, às vezes, preocupados e curiosos com o nosso futuro, mas às vezes deixamos de organizar o nosso presente. Tem gente que é preocupada demais com o futuro, mas se esquece do agora. Quem aqui não gostaria de saber como você estará daqui 20 anos? Não é verdade? Imagina aí, pensa aí. Porque tem gente que não pensa nisso. Como? Onde você estará daqui 20 anos? Pensa um pouquinho. Alguns aí já fizeram a conta. Nossa, eu vou estar casado, louvado seja Deus. Outros, já vou ter filhos que eu não tenho ainda. Outros já estão pensando assim: eu vou ter saído dessa vida miserável que eu estou vivendo, da escassez. Ou outros, às vezes, tão preocupados: o que eu vou ter para comer? Como eu vou estar? Casado, solteiro, com filhos, sem filhos, com saúde, sem saúde, doente, com dinheiro, sem dinheiro, vivo ou morto? Para pensar, como você estará? Você já parou para pensar nisso? E há muitas pessoas que não pensam. E a hora de pensar e se preocupar e se preparar é agora. Você não se apronta lá no futuro para ele, você se apronta no presente para o seu futuro. Isso fala de estar pronto, de estar preparado. Mas existem muitas dúvidas, não é verdade, acerca do nosso futuro. Existem muitas coisas que estão no campo da espiritualidade. Existem coisas que são obscuras, existem coisas que são secretas. Por mais que nós possamos planejar e calcular, existem situações que fogem do plano. Existem situações que fogem da realidade e não acontece do jeito ou da maneira esperada. Agora, queridos, uma coisa é absolutamente certa acerca do nosso futuro. Pergunta para mim, qual é, pastor? Quer saber não, vou encerrar por aqui mesmo. Pergunta de verdade, fala, qual é, pastor? A volta de Jesus. Essa é uma absoluta verdade.
Se você tiver rico, ele vai voltar. Se você tiver pobre, ele vai voltar. Se você tiver magro, ele vai voltar. Se você tiver gordo, ele vai voltar. Se você tiver casado, ele vai voltar. Se você não casou ainda, ele vai voltar. Se você estiver vivo, ele voltará. Se você já tiver morrido, a Bíblia nos afirma que ele também voltará. Isso é certo. Mas agora, por que nos preocupamos com tantas coisas e não nos preocupamos com isso? Em nos preparar, em estar pronto para a volta de Jesus, já que essa é a nossa única e absoluta certeza. Eu venho aqui nesta manhã como pastor de igreja, não como preletor de conferência, mas como pastor de igreja, que ama a igreja na qual fui constituído como pastor. Prepara-te e fique pronto. Não é amanhã, não é ficar pronto e tão preocupado com as coisas do porvir dessa vida e deste mundo, como já foi dito aqui e cantado aqui também. Não, é preparar-se a cada minuto, a cada instante, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, para aquilo que é a certeza absoluta do que afirma a palavra de Deus. Ele muito em breve voltará. Vai voltar. Vai voltar. Então, queridos, a volta de Jesus é a única coisa que não tem dúvida. Você pode ter dúvida de tantas outras coisas. Dá uma olhadinha aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Põe na tela. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, o camarada, daqui 20 anos, se você já morreu, ele vai voltar para você também, louvado seja Deus. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens. Então veja bem, se você estiver vivo ou se você estiver morto, essa é uma verdade absoluta que vai acontecer, que a palavra de Deus nos afirma. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Olha o verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Talvez você tenha muitas incertezas, inseguranças, medos acerca do seu futuro. Como, quando, onde você vai estar, em que situação, em que posição. Mas hoje a palavra de consolo é: Ele em breve voltará. Que esta palavra seja um consolo para a sua alma, um refrigério. Agora, queridos, quais os 3 maiores sinais de que esse dia está muito próximo? E é aqui que eu começo a pregar. Preste atenção. Mateus 24, Jesus vai falar sobre o princípio das dores. Nós terminamos agora a conclusão e hoje à noite a entrega do certificado do Jornada 1, 2 e 3. Mais de 110 pessoas estão fazendo jornada do discípulo. E eu não sei o que você está fazendo, o que você ainda não está fazendo. Vou repetir. Eu não sei qual a tua ocupação que você ainda não fez, não está fazendo jornada do discípulo. São 3 módulos. Jornada 1, jornada 2, jornada 3. No jornada 3, nós temos essa lição aqui sobre escatologia. Cadê o pessoal do jornada que está por aí? Fica de pé, levanta aí. Todos, jornada 1, 2, 3, cadê? Fica de pé, levanta aí. Vem à noite, tá bom. Louvado seja. Um aplauso a Jesus pela vida de vocês. E a turma está convocada para vir à noite por causa do certificado. Então, queridos, mas o que nós aprendemos, Mateus 24, são palavras de Jesus, que não são as guerras. Eu vou falar sobre os 3 maiores sinais que revelam a aproximação desse dia. Não são as guerras, não são rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Não é nada disso, porque Jesus disse, isso é o princípio das dores. Isso já acontece desde que Jesus surgiu, antes de Jesus surgir. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas Jesus starta
esse chamado princípio das dores a partir do dia que ele chegou. Então já fazem 2000 anos. Mas quais são os 3 principais, maiores sinais que sobressaem? Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reino contra reinos. Primeiro, apostasia. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, se você virar uma página aí só da sua Bíblia, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses, está lá. Ninguém, de nenhum modo vos engane. Por quê? Porque o engano é uma ação espiritual dos últimos dias. Muitos já foram enganados. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Se você ler o verso de número 1, ele está falando sobre a vinda do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, nós vos exortamos, ninguém vos engane de nenhum modo, porque isso não acontecerá. O que Paulo está dizendo, a volta de Jesus não acontecerá sem que haja um período, um tempo de uma grande apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o divórcio da fé, é o distanciamento da fé, é o divórcio da palavra. Eu fui mergulhar mais fundo sobre esse assunto, e ontem eu tive um encontro poderoso com uma revelação do Espírito Santo de Deus. Só quem quer saber, dá glória a Deus. Nós estivemos no PDP semana passada, pastor discipulando pastores, e ali nós ouvimos pastores do Brasil inteiro, pastores que andam o mundo inteiro. E um dos pastores que estava ali falando, ele trouxe um diagnóstico do cristianismo no mundo, e ele disse em dados que o cristianismo, ele diminuiu de 31% para 28%, de uma forma global. 31%, então houve uma diminuição do avanço do cristianismo. Ele só deu essa informação, eu fui pesquisar sobre isso, e de fato houve mesmo, há dados, relatos que, mas eu fui pesquisar qual é o motivo dessa diminuição, e então as respostas que eu encontrei de fontes seguras, é que essa diminuição não é pelo fato do evangelho não estar sendo pregado e das igrejas estarem crescendo, a religião chamada cristã está crescendo, não é, é pelo fato do aumento da população mundial. O cristianismo não tem acompanhado o crescimento. Por quê? Porque está faltando gente que prega, está faltando gente que evangeliza, está faltando gente que discipula. Então a população está aumentando mais do que o cristianismo está avançando, não está acompanhando. Por isso você precisa se mover e sair dessa cadeira e fazer alguma coisa para aumentar esses dados. Louvado seja Deus. Mas aí minha mente entrou em conflito. Eu falei, poxa vida, então se não é isso, se esse não é o motivo, por um lado nós temos sinais que estamos nos últimos dias, por um lado. Por outro lado, se essa for apostasia, não é tanta apostasia, não é. Então o Espírito Santo me trouxe uma revelação no meu coração. Leia sobre apostasia na Bíblia e eu vou te falar o que é apostasia. Apostasia não é o aumento da religião chamado cristianismo. Apostasia é a diminuição da fé daqueles que estão dentro da religião chamada cristianismo. Apostasia não é o crescimento do número de igreja evangélica no mundo. Apostasia é uma igreja cheia de crente que não crê mais em Jesus Cristo, no seu poder, na sua palavra, no Espírito Santo, na cura, em milagres, e não espera mais a volta dele. Foi muito forte ao meu coração. Apostasia fala de pessoas que mesmo na igreja, mas não tem mais amor por Jesus Cristo. Vem para o culto, canta, celebra, abre os braços, dança, sai daqui e não muda de vida, não se arrepende dos pecados,
não têm vida transformada, e disso as igrejas evangélicas, chamadas igrejas cristãs, estão abarrotadas. E essa apostasia é extremamente crescente. E aí então nivelou a apostasia com os outros sinais. Apocalipse capítulo 2, 4, a carta do apóstolo João, dita por Jesus, narrada por Jesus, escrita por João, à igreja de Éfeso. Ele vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso é apostasia. Alguém que está dentro da igreja, mas já não ama mais. Isso é apostasia. 1 Timóteo 4:1, Paulo vai dizer assim: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sabe aonde está acontecendo isso? Dentro da igreja. Pessoas que ficam com comichão no ouvido, como Paulo diz, andando de um lado para o outro, procurando informações, sendo que aqui nesse altar tem o alimento e a informação que você precisa, e aqui não, a informação não é para massagear teu ego, aqui é para te confrontar com a verdade, com o pecado, com a justiça e com o juízo de Deus, para que você esteja preparado no dia da volta de Jesus. Essa apostasia que me preocupa, de nós estarmos aqui cantando como igreja, constituindo templos, colocando placas, plantando missões, mas um povo distante de Jesus. É essa apostasia. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, e é sobre esses que Paulo escreve: eles estão apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Amado, o que tem de gente saindo? Aí eu vou no curso tal, aí eu vou para o lado tal, aí eu vou para... vai ouvindo um monte de gente, daqui a pouco você vai ver, você não tem filtro. Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir algo que não seja verdadeiro, disfarçado de verdade. Muitos, a grande maioria, não tem discernimento para discernir. Cara, esse negócio não condiz com a palavra. E ao invés de vir ouvir seus pastores, ficam por aí ouvindo espíritos enganadores. E muitos desses espíritos enganadores estão dando doutrina, e doutrina de demônio. É o que a Bíblia diz. Fica bravo comigo não. E quando Paulo escreve isso, ele está falando que são esses que estão apostatando da fé. A apostasia dos últimos dias não será marcada por ausência de uma grande religião chamada cristianismo, mas sim por uma religião chamada cristianismo que não tem Cristo no centro como verdade. Sou cristão, mas e aí, tua vida condiz com o cristianismo? E a pergunta é possível ser um cristão e mesmo sendo cristão ser um apóstata? Infelizmente sim. Sou crente, já apostatei da fé, estou na igreja, mas não creio mais, não amo mais como deveria amar. É por isso que a Bíblia vai dizer assim: arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. Está falando com a igreja, está falando com um crente. Essa é a primeira apostasia, é o que diz a palavra. Então, segunda coisa, segundo sinal, o maior sinal, é a revelação ou a manifestação do anticristo, é chamado filho da perdição. Primeiro, apostasia, frieza, porque ele precisa disso para enganar. Segundo, a revelação ou manifestação do anticristo. Eu estou falando sinais que antecedem mesmo. Depois de guerra, rumores de guerra, é isso, apostasia e a revelação ou a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, primeiro 5:3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo, diga comigo, diga, quando andarem dizendo, repete mais forte, quando andarem dizendo, diga paz e segurança. O que vai acontecer?
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Agora preste atenção. Primeiro, apostasia. Segundo, quando andarem dizendo. Não é quando tiver uma paz instalada no mundo, é quando começarem a falar sobre a paz. Quando começarem a anunciar sobre paz e segurança, aí então surge aquele que vai enganar a muitos, dizendo que ele é o que vai trazer a verdadeira paz. E esse é o filho da perdição. O assunto global hoje é esse, amados. Eu não sei se você está inteirado. Ah, pastor, eu não creio nisso, essa é a teoria da conspiração. Sabe qual é o maior problema nosso hoje, da igreja hoje? É que em meio a uma avalanche de fake news, existem verdades também. E as verdades estão passando desapercebidas no meio da avalanche de fake news. Não acredito mais nisso, não acredito nisso, não acredito. Passou uma verdade. No meio de um monte de fake news, de mentira, de falsidade, de engano, tem um versículo lá: em breve ele voltará. E você passou também. Você só rolou para baixo. Você não parou. Esse em breve será quando? Pode ser hoje. Pode ser agora. Então, o assunto global hoje, o mundo inteiro está falando algo que a igreja precisava estar atenta e sabendo e falando. Fiquem atentos. Esteja pronto. Porque o assunto global hoje, dos grandes governantes do mundo, só se falam em paz, em segurança. Israel clama pelo Messias. Terceiro, falando ainda do acordo, da revelação do anticristo, ele que vem trazer esses sinais de paz e segurança, fazendo um acordo de paz. Esse texto: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem dores de parto que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Agora, recente, esses dias, essa semana, esse mês, esse ano, foi o ano dos acordos de paz, amados. Você já ouviu dizer sobre o acordo de paz abraâmico? O acordo de paz de Abraão? O presidente dos Estados Unidos assumiu esse acordo de paz, chamado Acordo de Paz de Abraão, amados. Olha que momento profético. Pastor, não creio nisso não. Você pode até não crer, mas fica atento, para que você não deixe verdades proféticas passarem desapercebidas. Eu não estou dizendo aqui, amados, que Trump é não sei quem, que o genro dele é o anticristo, que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim: olha para os sinais. O que o mundo está dizendo hoje é sobre um acordo de paz. Acordo de Abraão, acordo de paz entre Israel e vários países árabes, mediado pelos Estados Unidos. Plano de paz para a Palestina, Israel e Palestina, países árabes. Acordo de cessar fogo entre Gaza e Hamas, já foi feito agora esses dias. Está funcionando muito? Não, porque não se negocia com terrorista, e terrorista nunca vai querer paz, mas que o acordo foi feito, foi feito. Todos intermediados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem à frente o seu genro, Jared Kushner. Precisamos estar atentos, amados. É o que está acontecendo no mundo. E aí, assim, para completar ainda, coisas proféticas ou teoria da conspiração, não sei. Essa semana deram um cavalo branco para o Papa. Quem viu isso? Levanta a mão. Poucas pessoas viram. Então é sinal que você só está vendo outras coisas. Pastor, o que tem a ver? Deram um cavalo branco para o Papa. Eu vou te falar. Apocalipse capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, fala sobre o rompimento do primeiro selo para o início da grande tribulação. O rompimento do primeiro selo para o início da grande tribulação, quem sai quando rompe-se o selo é um cavalo branco, e quem vem montado no cavalo branco é o anticristo. Então o primeiro selo anuncia a chegada do anticristo. E aí, deram agora essa semana
um cavalo branco para o Papa e o nome do cavalo é Próton. Pastor, teoria da conspiração. Pode ser, fica atento. Próton, o que significa próton? Aquele que vem primeiro. Coincidência. Aquele que vem primeiro. Quem vem primeiro? O anticristo vem primeiro. Porque a Bíblia vai dizer que esse cavalo branco, ele vem montado e vem com arco, vem vencendo para vencer, mas ele não é o vencedor, porque o nosso vem montado num cavalo branco, mas ele vem com espada, que sai da sua boca, e quando ele vier, ele vem para vencer todos os reis e reinos dessa terra, porque ele já é mais que vencedor, ele é o rei dos reis. Mas quantos sabem dessas verdades? Então, querido, sendo você alguém que acredita que a Bíblia é a verdade de Deus, fica pronto, os sinais está tudo aí, fica atento. Eu não quero te assustar, pelo contrário, o que a Bíblia diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. E eu quero trazer uma palavra de consolo, porque esse momento está prestes a acontecer, está muito próximo, muito perto, o momento de nós estarmos reunidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, para sempre, para sempre, para sempre. Isso é palavra, amados, isso é palavra, e o meu papel aqui é preparar a igreja. E quais devem ser, para nós encerrarmos, as minhas e as suas maiores preocupações? Primeiro, cuidado com a distração. É o que foi dito aqui já, na abertura desse culto. Porque a distração às vezes faz você estar dentro da igreja, mas longe de Deus. A distração faz você estar aqui, de corpo físico, mas com a mente em tantas outras coisas, e Jesus deixa de ser o centro. A distração faz você cair como Eva caiu, olhando para algo e desejando algo que Deus diz para você: não come, porque se você estiver focado naquilo que Deus disse, você não vai perder tempo distraído olhando aquilo que Deus falou para você não comer. E não estou falando de picanha não, amados, você que já lambeu os beiços assim quando falou de comida. Distrações, porque o mundo inteiro tenta nos distrair, e não devemos esquecer que viver em santidade é uma marca de quem espera por Jesus. Nós não ouvimos mais falar sobre santidade nas igrejas, amados. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo, e não é o santista que torce para o Neymar não, que o time está afundado, não ganha nada, Neymar não joga mais nada, porque é um desviado, precisa voltar para Jesus, e se estiver gravando isso aí, que exploda essa notícia. Um desviado, precisa voltar para Jesus de coração, não é voltar para uma faixinha, eu amo Jesus, pegar uma camisa e... Não, é voltar de arrependimento, genuíno, verdadeiro, para cumprir um propósito. Deus tinha um propósito gigantesco na vida daquele menino, que ele jogou na lata de lixo, aí ao final da carreira, trágico. Ah, pastor, o cara tem bilhões, de que adianta ter bilhões e perder a alma, mano? Que adianta, mano? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Como a Bíblia vai dizer, o que daria o homem em troca da sua alma? Não tem bilhões, não tem helicóptero, não tem mansões, casa na Flórida, não tem dinheiro que pague, porque o preço pago foi preço de sangue, foi pago já na cruz, e não existe outra moeda para pagar, então não tem o que dar, porque Jesus já deu. Agora eu só preciso estar nele. Não devemos esquecer que viver em santidade é uma marca de quem está pronto para Jesus voltar. Mateus 25:13 fala sobre a parábola das 10 virgens, e nessa parábola Jesus vai mostrar que nem todos que esperam estão prontos.
Todas as 10 estavam esperando o noivo vir, mas nem todas estavam prontas para a chegada do noivo. Eu vou repetir isso aqui. Todas as 10 virgens estavam esperando o noivo vir, mas nem todas as 10 estavam prontas com azeite na botija para a sua chegada. E você já percebeu que quem atrasa é a noiva? O noivo nunca atrasa? Nós pastores que celebrando casamento, e para nós é que você fica lá, e vem ou não vem? Um dia eu fui num casamento, quase que eu fui embora. Gente, pelo amor de Deus. Então você percebeu isso aqui? O Espírito Santo falou hoje pela manhã, isso aqui, ó. Você percebeu que o casamento físico hoje, quando a noiva atrasa, é um reflexo de uma igreja dispersa que não está atenta com o horário da chegada do noivo? No mundo físico hoje, um casamento, e a noiva está lá e se arruma, e batom, e maquiagem, e banho de óleos e de flores, e o noivo está lá esperando, o motorista está lá na frente, para conduzir a noiva, com as carruagens de fogo, e essa noiva não fica pronta. Sabe por quê? Porque ela não tem ideia do prejuízo que é perder o encontro com o noivo. E a igreja hoje, muito diferente dessas noivas, que marcam o casamento às 14 e chega às 18, chega atrasada. É a parábola das 10 virgens, quando chega, a porta já está fechada. Você já pensou, você que ainda vai casar a noiva, se você atrasar lá, vamos puxar um pouquinho, 15 minutinhos, e o teu noivo foi impaciente, ele falou, essa não serve mais para mim, tchau. Assim, ai, ai, ai. Só as solteiras falam, ai, ai, ai. Você atrasou 15 minutos, quando você chegar, o noivo falou, pega o pai dele, a mãe dele, fala, tchau, essa não serve mais para mim, entra no carro, fecha a porta e vai embora. E quando você, cadê o noivo? Ó, você está atrasada, filha. Será que você vai achar outro noivo como Jesus? Então esteja pronta, igreja. Quem entende o que o Espírito está dizendo aqui nesta manhã? Esteja pronto, não se atrase. Tenha óleo, tenha azeite na botija, tenha amor no coração, tenha fé, tenha fogo do Espírito, porque a qualquer momento as trombetas soarão e nós nos encontraremos para sempre com Ele. Então, distração, frieza espiritual, Jesus diz, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor é o azeite que mantém o fogo aceso até a chegada do noivo. Porque Jesus vai dizer, se não tiver amor, Paulo vai dizer, se não tiver amor, o resto não adianta. E pela multiplicação da iniquidade, muitos permitiram, porque aí não é Deus que esfria o amor dele por você, é você que permite, por causa da iniquidade, do pecado, das distrações, você permite que o amor vá embora, que o amor se esfrie, e às vezes é assim no casamento. Por último, eu estou falando aqui, quais as nossas maiores preocupações, devem ser nossas maiores preocupações. Primeiro, a distração. Segundo, frieza espiritual. Terceiro e último, salvação dos perdidos, amados. Marcos 16:15, Jesus vai dizer para nós, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28 vai dizer, ide, pregue o evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os na palavra. Então, sabe o que eu aprendo? Que há um peso de uma urgência missionária para todos nós como igreja. Por quê? Porque você precisa estar perceptivo que se Jesus voltar, e essa pessoa que está perto de você, não ouviu, não recebeu ainda, não viu em você o amor de Cristo Jesus, ela pode ser condenada eternamente. Há uma urgência missionária que grita e que clama para a igreja, mova-se igreja, não para o crescimento da religião, mas para o crescimento do amor de Deus e do reino de Deus, que já habita dentro de todos nós. Um peso de uma urgência, porque o tempo está acabando,
E muitos ainda não ouviram o que você está ouvindo aqui nesta manhã. E à noite vai ser pregada a mesma mensagem. Quem sabe você se esforça um pouco aí, traz alguém. Mas eu já vim de manhã, pastor, então vai dormir. Assiste, não tem mais Faustão, né? Nem sei. Não sei nem o que é Globo mais. Sei lá o que tem hoje, canais abertos. O tempo está acabando e muitos ainda não ouviram sobre o Salvador, amados. Quantos vizinhos, amigos, familiares, quantos já sabem disso aqui que você sabe? Precisam olhar para esses sinais. Você chega lá, pelo menos tem uma consciência limpa de dizer assim: sabe aquela camiseta? Eu te avisei? Eu já sabia. E eu te avisei. Ninguém de nenhum modo vos engane. Hoje você ainda pode fazer alguma coisa. Hoje nós como igreja ainda podemos fazer alguma coisa. Trazer alguém para Jesus. Amar alguém de fato, discipular alguém, evangelizar alguém. As células estão aí abertas. Quanto tempo você não vai numa célula? Quanto tempo você não leva alguém para uma célula? A pessoa às vezes não vai vir para a igreja, mas você leva para uma célula. Quanto tempo você não convida alguém para vir num culto? Quanto tempo você não vai à casa de alguém somente para dizer aqui: eu vim aqui para dizer para você que Jesus te ama, eu só quero fazer uma oração para você e já vou embora. Eu não quero ser incômodo. Eu não quero ser o crente chato, que fica, você vai para o inferno, você vai... Não é esse tipo de evangelho, mas você vai para o inferno, você vai para o inferno, inferno, Jesus está voltando, você viu aí o anticristo? Não é isso não, mas é revelar o amor no relacionamento do dia a dia. A volta de Jesus não é apenas um consolo para nós, ela é também uma grande responsabilidade. Às vezes nós estamos celebrando, Ele vem, vem para cá no Ministério de Louvor, vamos cantar, Gisele, aquela canção, já vamos encerrar. A gente está cantando, Ele vem, mas enquanto Ele vem para mim e para você, que estamos em Cristo, muitos vão ficar para trás, porque não sabem disso, e isso precisa doer no teu coração. A nossa proposta como igreja aqui, você já sabe disso, você que é da IBN Família, não é ser uma igreja evangélica, uma igreja cristã, grande, abarrotada de pessoas, mas uma igreja completa de discípulos de Jesus, que amam almas, que amam pessoas, que amam vidas. A volta de Jesus não é um consolo só para a igreja, não é um consolo só para mim e para você, ela não serve só de consolo. A volta de Jesus fala de uma grande responsabilidade, mas que nós carregamos, porque a gente está olhando, está vendo que o negócio está no pavio da bomba para explodir, e não estamos fazendo nada. E eu quero que você saia daqui nesta manhã incomodado: o que eu vou fazer com o que eu ouvi? Tanto em relação a você mesmo, nas decisões, nos posicionamentos, acerca das distrações, acerca de toda a frieza espiritual que às vezes você está vivendo, está na igreja, mas está frio. Está frio. Como que eu aqueço quando eu estou frio? Oração, jejum e leitura da palavra. Amanhã nós pastores vamos entrar em um propósito de jejum de 3 dias direto aqui. Se você quiser entrar junto, vai. Vamos estar orando aqui, 5h30, 6h30. Eu chamei os pastores, porque o Espírito Santo moveu o meu coração para nós, sabe, vamos fazer algo. E a gente ora, nós somos uma igreja que ora. Mas será que é só isso? A gente jejua toda semana, mas será que é só isso? Que às vezes a gente vai se envolvendo com as coisas do mundo e vão perdendo a percepção do que está acontecendo diante dos nossos olhos. Abra os olhos, não se distraia, não deixe a chama do amor se apagar em teu coração. Fale de Jesus enquanto é tempo, porque Ele vem, Ele já está vindo. Aleluia, vamos cantar?